painel regional de hoje fala sobre o impacto do varejo no desenvolvimento regional. Um setor que gera empregos, movimenta a economia, e quem conversa com a gente é o diretor comercial da rede Good Bom, Ricardo Cobacho. A rede é uma das mais tradicionais e inovadoras redes de supermercados da nossa região. A gente vai falar sobre expansão, geração de renda, estratégias de crescimento e o papel social do varejo alimentar. Tudo isso você acompanha a partir de agora com a gente aqui. Ricardo Cobacho, muito obrigada por ter aceito o convite e estar com a gente aqui no painel regional. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, podendo falar um pouquinho do Good Bom, que é uma rede tão tradicional, uma rede muito importante para a nossa região. Eu fiquei admirada quando você me disse agorinha, acabou de me dizer que a rede tem 90 anos aqui na nossa 93 região. anos, estamos completando esse ano. Sim. Uau, é uma história de vida com aqui a nossa região, né? E já que a gente vai falar, e Good Bom é referência no interior paulista, eu queria começar perguntando aqui para você, então, como que surgiu essa história 93 anos atrás? Bom, a família Gigo, que é a família que está no mercado até hoje, tudo se iniciou com um atacado, eles tinham um atacado, e durante os anos eles transformaram isso para o varejo, para o supermercado realmente. E aí é uma construção de uma história, de uma família muito tradicional dentro da cidade de Sumaré, e construiu toda essa grandeza que existe hoje, que é o Good Bom. Então o Good Bom está consolidado em algumas cidades da nossa região, e a família continua ativa, são a mesma família, os mesmos proprietários, com a terceira geração no comando da empresa. E eu acredito que seja um desafio e tanto, né? Porque é uma empresa familiar que cresceu bastante, porque eu até me lembro quando fala Gigo, eu me lembro de alguma coisa, eu acho que tinha um supermercado e depois virou o nome fantasia Good Bom? Era um atacado, na verdade, né? Era um atacado Gigo, eles chamavam Gigo realmente, e aí com a transformação do mercado e tudo mais, isso virou supermercado, e aí criou-se a marca Supermercados Good Bom. E qual é a estratégia que a rede desenvolve, né, os planejamentos, diferencial em relação ao varejo tradicional? Bom, primeiro que a gente está numa região muito importante do estado de São Paulo. A região de Campinas, principalmente, é uma região que se desenvolveu muito durante os últimos anos. A força do interior tem sido notável, isso com os grandes fornecedores. Os lançamentos de produtos normalmente são feitos hoje aqui, não mais na capital, como era antigamente. Então, hoje dá para a gente falar que o interior realmente tem um desenvolvimento muito diferente do mercado nacional. Então, a gente está à frente do mercado, a gente é pioneiro em muitas situações. E-commerce, delivery, tudo que tem de tecnologia que o cliente busca, a gente já tem isso como foco de inovação. E isso interior a gente pode afirmar com certeza que a gente é pioneiro nessa situação. E por estarem aí há mais de 90 anos no mercado, a gente pode realmente afirmar que o interior tem a sua força. Com certeza. Isso é muito claro, né? Tudo que a gente falava de inovação de produto, de diferencial, a gente precisava ir na capital para buscar. E hoje não mais. Hoje a gente acha no interior, a gente tem os mesmos mix de produto, a variedade que está em São Paulo, especificamente na capital, a gente já tem aqui há algum tempo. Os lançamentos têm sido feitos aqui realmente, porque a própria indústria, as multinacionais falam isso, se der certo na região de Campinas é sucesso no Brasil. Então a gente tem case de vários fornecedores que lançam produtos com a gente e aí acaba disseminando isso para o Brasil. Quantos municípios hoje a rede está presente? Hoje a gente atua como base sede na cidade de Sumaré. Foi onde tudo começou? Tudo nasceu em Sumaré. Então a família de Sumaré se iniciou-se na cidade de Sumaré. Expandimos para a cidade de Hortolândia, a gente tem uma loja, fomos para Montemor. Em Indaiatuba, nós temos uma loja lá também. 2 lojas em Campinas, uma loja em Mogi Mirim e uma loja em Mogi Guaçu. Então essas são as lojas que nós temos. Temos 13 lojas hoje no total. E existe planos para expansão? Porque é um mercado que não para, né? Porque a gente considera assim, alimento, ninguém vai deixar de se alimentar. Você corta o supérfluo, mas a alimentação é uma coisa que está ali presente. Sem dúvida. O plano de expansão sempre tem. A gente sempre está em busca de áreas, atender novos públicos. Hoje o consumidor busca muito a referência de mercado de vizinhança, ou seja, próximo da casa, até pelo custo de locomoção. E hoje o varejo entrega para o cliente realmente comodidade muito perto da casa. Então a gente tem plano de expansão, a gente tem algumas áreas já definidas, temos alguns projetos que estão em prefeitura para aprovação. Então, logo, logo deve ter novidade por aí.
E quantos empregos diretos e indiretos hoje a Rede Goodbom ela gera aqui na nossa região? Porque são 13 cidades e tudo aqui na nossa região. Tudo né? na nossa região. Hoje nós temos mais de 2.000 funcionários diretos, tá, que estão ligados, e provavelmente 1.000 terceiros que são desde promotores de vendas, a vendedores, equipes de merchan da indústria que colaboram com a gente. Fora a equipe de manutenção, de limpeza, que também são uma faixa importante da população que a gente tem agregado com toda a nossa expansão e tudo mais. A empresa, ela tem responsabilidade social, ela pensa nisso? Como que é o posicionamento da empresa com relação, principalmente, por ser uma empresa local, com DNA daqui da nossa região, valoriza os fornecedores locais? Eu queria que você falasse sobre tudo isso. Sem dúvida. Quando a gente fala de fornecedores locais, a gente precisa apoiar. Até porque eles são o carro-chefe da economia do município também. Também geram empregos, eles também são parceiros de negócios. Então a gente tem bastante fornecedores que são realmente locais. Nós temos alguns projetos sociais muito importantes também. Tem um particularmente que eu gosto bastante, que é o do menor aprendiz, que a gente acolhe para o primeiro emprego. Normalmente até pessoas que são em situações carentes, que vêm de algumas instituições de estudo realmente que necessitam. E a gente tenta aproveitar o máximo possível dessas pessoas que estão realmente se iniciando no mercado de trabalho. Também temos uma ação muito bacana que a gente tem um modelo de empregar o pessoal da melhor idade, que a gente viu que a importância dessa faixa etária, que é um pessoal que às vezes ficava ocioso ou que não era mais tão valorizado no mercado de trabalho, e a gente trouxe esse pessoal para trabalhar com nós. Então tem sido um sucesso, eles são extremamente dedicados. Responsáveis? Exatamente. Então, assim, são parte dos nossos projetos que estão vinculando, fora toda a parte social que a gente envolve também, creches, escolas, hospitais, a gente ajuda bastante esse pessoal. Varejo alimentar, né? É uma palavra nova para um conceito já antigo. Como que é o papel da Rede Goodbom dentro do varejo alimentar? Uhum. E como que isso se desenvolve na economia das cidades? Bom, primeiro que nós somos, vamos lá, na cidade de Sumaré, provavelmente nós somos o maior empregador da cidade, né? A gente gera muita receita de imposto, principalmente para o município. Quando a gente gera receita de imposto, a gente ajuda o município de todas as formas. Então, esse é um papel muito importante, esse é um papel que a gente tem nas cidades que nós atuamos. E o varejo alimentar, sem dúvida, vem desenvolvendo. A tecnologia, por incrível que pareça, está muito presente hoje dentro do varejo. A gente tem diversas ferramentas de conhecimento do cliente, de saber o que ele busca. Isso atrelado com o fornecedor, tentando buscar produtos de qualidade, num preço justo, que hoje é muito importante. Então, tudo isso é o que a gente valoriza dentro do cenário do varejo alimentar. Você disse, né? A gente chegou a falar sobre como que é a questão de emprego, quanto vocês movimentam na economia, Uhum. e você deu os números aí. O que mais tem dentro de um supermercado, né, que faz essa roda girar? Lógico que quando a gente pensa em supermercado, a primeira pessoa que a gente pensa é na pessoa do caixa ali, é no repositor, mas tem muito mais aí, tem muito mais bastidores. Sim, aí, né? sem dúvida. Bom, supermercado, a gente realmente tem essa visão, né? A gente só enxerga o chão de loja, mas a parte operacional, a parte administrativa é muito grande também. Então, existem todas as áreas de uma indústria. Então, RH, financeiro, fiscal, o departamento fiscal é extremamente complexo dentro de uma empresa de supermercado, do varejo especificamente. A carga tributária no Brasil é complicadíssima, cada produto tem uma tributação diferente. Então, existe uma empresa dentro da empresa. A área administrativa realmente hoje ocupa um cargo muito importante. E as áreas que são profissões definidas realmente. Açougue, padaria, todas essas áreas realmente dedicam de profissionais com certa experiência, com certo nível de conhecimento. Então, o supermercado não é só o repositor, não é só a frente de caixa ou o caixa que a gente está passando. Realmente é uma indústria que faz uma roda enorme girar.
você mencionou também, né, que é possivelmente um dos maiores empregadores hoje no município de Sumaré, a questão de emprego e renda, a especialização desses funcionários que estão ali, como que é o sistema de vocês, a escolha para a formação dessas pessoas, todas precisam de nível de escolaridade, como que é a mão de obra? Vamos lá, em todos os setores a gente tem uma qualificação desejável ou específica, mas a gente busca promover isso internamente. Desde o operador de caixa ou da empacotador, o repositor. Não necessariamente ele precisa ter uma experiência prévia. Normalmente a gente ainda fala que o supermercado é a oportunidade do primeiro emprego para muita gente. E dentro do supermercado, com um plano de carreira, ele pode se desenvolver em todas as áreas específicas. Então, com aptidão e desenvolvimento, a gente vai reconhecendo as pessoas e vai tentando reconhecer ela, promovendo ela internamente, o que é muito importante para a gente. Então, a gente ainda tem um giro muito grande de colaboradores, de chão de loja especificamente, porque é uma galera realmente que normalmente se inicia no mercado de trabalho e a gente tenta desenvolver a aptidão dela, ou no Good Bom, ou em outra empresa que seja, mas que seja realmente um início de uma profissão. E bacana essa questão do planejamento de carreira, porque vocês fazem isso, então vocês desenvolvem plano de carreira dentro da empresa? Sim, eu venho de um plano de carreira do Good Bom. Eu comecei no departamento que eu atuo hoje como assistente de compras, passei por todas as áreas e cheguei até o cargo que eu estou hoje como diretor comercial. E como diretor comercial, departamento comercial dentro de um supermercado? Porque o departamento comercial, ele vende. Exatamente. No departamento comercial de um supermercado, como que é? Vende o quê ou mais compra do que vende? O nosso nicho especificamente é compras, né? Então, nós compramos tudo que você vê no supermercado hoje passa pela área comercial. Tudo que você vê de produto. Serviço também. Mas o produto especificamente é todo comprado pela equipe comercial. Mas a equipe comercial também é quem faz todas as ofertas, todo o planejamento de preço. Então, tudo isso está vinculado ao departamento comercial. Jornais de oferta, propagandas, tudo o que envolve produto é da área comercial. Você me dizia, Ricardo, que vocês têm um plano de carreira lá dentro, né? Sim. E daí a gente continua essa conversa durante o intervalo e você trouxe uma informação interessante que vocês têm aí uma capacitação de mão de obra, que vocês, é lógico, que dão a oportunidade do primeiro emprego ali, mas que vocês também têm um processo ali de capacitar essa mão de obra. Explica pra gente. Legal. Esse é um projeto que nós desenvolvemos há uns 3 ou 4 anos atrás, tá? Ela se chama Academia de Líderes. O que consiste na Academia de Líderes? Nós procuramos na loja pessoas que nós enxergamos que têm a capacidade de assumir um cargo de liderança. Então, são funcionários que são indicados pelos gestores e a gente faz realmente um treinamento, uma imersão durante uma semana, passando em todas as áreas da empresa e falando sobre gestão. E aí é uma forma da gente buscar internamente profissionais que possam realmente ocupar cargos de gerência. Para nós é muito bom, ele já vem aculturado da empresa, já conhece a empresa e a gente realmente valoriza muito eles. Nós temos um projeto muito interessante também com a padaria. Nós iniciamos esse ano, que é uma escola de panificação, que temos uma dificuldade enorme hoje em achar profissionais de padaria. E nós viemos desenvolvendo isso durante o ano e já estamos quase na formação da primeira turma. Então, da mesma forma que a Academia de Líderes, são pessoas que foram indicadas pelos gestores das lojas, que não eram da padaria, que não trabalhavam com a padaria, e estão fazendo um treinamento tanto teórico quanto prático, isso junto com os nossos principais fornecedores. E vai vir uma galera muito motivada. Qualificada. Exatamente. Eu tenho participado ativamente com eles nas visitas. E eles estão muito motivados, então gerando uma profissão realmente para eles, eu acho que vai ser muito legal. Agora você falou sobre a dificuldade, né, de encontrar pessoas para panificação, né, uma mão de obra pronta, por isso que vocês estão criando isso para preparar essa mão de obra. É o maior empregador ali da região, pode dizer que de Sumaré e Hortolândia, mas eu tenho visto, né, e ouvido de muitos empregadores que tem sido uma dificuldade muito grande em contratação. Está difícil encontrar gente para trabalhar. Vocês têm passado por esse problema também?
A gente tem investido muito tempo em feirões de emprego, publicidade, pedindo para o pessoal até como indicação de funcionários, mas realmente a gente passa um momento muito complicado, reter o empregado está difícil e buscar novos empregados também está muito difícil. O que você pode, assim, na sua opinião, que você atribui a essa dificuldade? Olha, é complicado até da gente achar uma solução ou o porquê disso. A gente sabe que o varejo alimentar em si, ele tem uma grade de horário um pouco complexa, porque a gente acaba operando aos finais de semana, normalmente a loja abre 7 horas da manhã e fecha 10 horas da noite. Então, a gente sabe que isso é uma dificuldade realmente, tá? Mas não sei realmente se é isso. Existem muitos fatores econômicos que talvez a pessoa, por alguns benefícios, ela não queira realmente trabalhar. Ou realmente seja uma demanda da própria indústria que realmente esteja impulsionando a oferta de emprego e ela acaba roubando um pouco do varejo. Eu acho que tem muita oferta no mercado, né? E também a questão do empreendedorismo também tem tirado um pouco as pessoas dessa procura. Talvez, né? Na minha opinião, eu acho que tem um pouquinho de tudo. Né? Até o próprio trabalho informal tem crescido bastante. A gente vê bastante gente tentando empreender realmente, né? Que, na verdade, é muito bom também, né? Mas aí a gente acaba sofrendo. Como empregador, a gente sofre. Agora, que tipo... A gente, antes de falar do legado, porque eu acho que a gente também pode falar um pouquinho do legado, porque vocês têm deixado muitas coisas aí, né? Uma história de 93 anos, não é da noite para o dia, tem muita coisa que foi deixado aí. Eu queria saber os principais investimentos da rede em inovação e experiência do cliente. Você estava dizendo que 93 anos. Então, começou numa época em que não tinha internet, não tinha nem... Mal as pessoas tinham telefone fixo, porque 93 anos faz bastante tempo, né? E a comunicação também era muito restrita e vocês se consolidaram ao longo de toda essa história. E hoje a gente se pega, é uma empresa que continua familiar, né? Então, precisou, inclusive, que a empresa, que a família se renovasse aí para que pudesse continuar tocando e pudesse estar de igual para igual na disputa do mercado hoje. E como que hoje em dia está essa questão de inovação, porque isso pega bastante, e como que essa inovação pode ajudar na experiência do cliente? Porque hoje o cliente vive muito de experiência, né? Sim, O varejo mudou muito, né? O supermercado em si mudou muito. Hoje nós criamos experiências dentro da loja. Isso com o próprio fornecedor já é assim, ele já criamos microambientes na loja, né? Isso é muito importante. E a questão tecnológica não tem nem o que falar. Em 2022, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos a primeira rede do interior paulista a ter o e-commerce. Então nós desenvolvemos o e-commerce dentro de um projeto interno nosso, de uma conversa de bastidor, que a gente achou que poderia dar certo. E por coincidência ou não, logo veio a pandemia e nós éramos a única rede do interior que já estávamos preparados para a pandemia. Então a gente tem o e-commerce como ferramenta muito forte hoje. Nossa parte digital também é. Hoje todo mundo tem um celular na mão, então a parte de inovação tecnológica a gente precisa estar muito atento. Então, controle de dados, perfil de cliente, tudo isso a gente estuda muito. Ofertas direcionadas, para cada cliente receber um tipo de oferta específica realmente para o que ele busca, né? Tudo isso faz parte da inteligência do mercado. A gente também tem uma equipe muito grande, muito dedicada que toca tudo isso dentro do Goodbom. Eu imagino que a inovação, ela ajuda principalmente o sistema de gestão, porque Sim. ele te está ali automatizado e te traz a informação mais certeira, né? E mais rápida também. Sim, sem dúvida. E nessa questão da experiência do cliente, estava dizendo sobre o e-commerce. O que vem nesse e-commerce? É arroz, feijão, ou é um liquidificador? Não, hoje 100% do nosso mix do que a gente trabalha, a gente entrega no nosso e-commerce. Hortifruti, açougue, padaria. Então, tem uma equipe dedicada que faz a separação desse produto como se fosse uma compra para a própria pessoa. Então, a gente procura entregar para o cliente do e-commerce, provavelmente, o que tem de melhor dentro do mercado. Então, a melhor fruta, a melhor verdura, para a gente tentar realmente não errar na experiência do cliente. Porque também é uma experiência de você receber o produto em casa. Nós temos uma vantagem no e-commerce que a gente consegue fazer a entrega no mesmo dia. Então, hoje você não precisa mais agendar
a compra de 2, 3 dias. Não, se você pedir hoje de manhã, no mesmo dia você recebe a compra na sua casa. E isso é importante também, né? Porque se tem bens perecíveis ali, não dá para ficar esperando muito, né? E daí eu até me lembro de situações em que na época não tinha o e-commerce, não tinha a digitalização, que você, às vezes, muitas pessoas que não tinham condições de ter um carro para levar a compra, ela fazia a compra e agendava essa entrega. E às vezes essa entrega não era no mesmo dia, não. né? Mas a compra dela já estava toda separada ali na sacolinha, porque ela tinha ido ao supermercado, feito a compra, pagado e feito a reserva de entrega. E daí demorava 3 dias, comprava no sábado para entregar na quarta-feira. Quando chegava em casa, muitas vezes tinha produto ali que já tinha passado, né? Sem dúvida. Hoje, dentro do Good Bom, a loja de Hortolândia é um exemplo, tem uma equipe enorme, uma área específica dentro do bastidor da loja dedicada só ao e-commerce. Então, lá é feita toda a separação, a conferência, e hoje a gente tem carros próprios, a grande maioria não, todos os carros são nossos próprios, alguns refrigerados, outros não, para tentar agilizar isso o máximo possível. E a inovação em tecnologia? Você falou da digitalização, que vocês trabalham com isso, né? Uhum. E na digitalização, qual que é o novo comportamento do cliente? Bom, tem algum caso que dá para contar, alguma história aí? Cara, o cliente, assim, o celular na mão hoje, ele sabe preço de tudo, ele conhece tudo, ele busca inovações. A gente tem um lema dentro do Good Bom, com produto e inovação, principalmente, que a gente gosta de ser o primeiro em tudo. A gente brinca isso internamente dentro da área comercial. Qualquer grande lançamento da indústria de produtos, a gente quer ser o pioneiro. Isso a gente precisa da equipe de marketing, da equipe de tecnologia para fazer uma divulgação junto com a gente. Então a gente adora fazer um pré-lançamento ou um super lançamento informando isso para o cliente. Então normalmente é isso, quando a gente fala de tecnologia no varejo, a gente quer antecipar, quer ser os pioneiros e a gente quer entregar para o cliente na palma da mão dele o produto que talvez ele comece a ver daqui a pouco, mas seja uma inovação, uma tendência de mercado. E essa na palma da mão seria o aplicativo, a comunicação através de aplicativo de conversa, porque hoje também tem muito isso, né? Que as pessoas recebem aquele jornalzinho que antes ia na caixinha de correspondência, hoje chega para o cliente aquilo. Até mesmo a gente não evita de fazer o jornal físico, até por sustentabilidade, poluição, a gente não quer gerar isso para o cliente, né? A gente procura deixar isso interna dentro da loja. Mas temos outros recursos que são enormes no mundo digital. Tanto as mídias sociais, as redes sociais, que praticamente todo mundo tem acesso, quanto uma comunicação por mensagem, por WhatsApp ou por SMS. O cliente se cadastra e recebe essa oferta na mão também, nos horários definidos, e facilita muito para ele. E, por incrível que pareça, eles usam muito isso, tá? Porque hoje ele busca realmente, né, o que tem de preço, comodidade, ofertas, então ele precisa estar conectado também e a gente entende que o cliente realmente está conectado. Então isso é uma parte da tecnologia que a gente usa bastante. E que não tem volta, né? Não volta. Isso, você está falando aí de preço, de oportunidade. Uhum. Como que é para uma rede de supermercado, uma rede varejista, trabalhar essa questão da concorrência, porque assim como vocês são grandes, tem outros grandes também no mercado brigando pelo mesmo cliente, né? Sim. Então, assim, eu tenho um aplicativo, eu tenho esse jeito que eu converso, dentro da minha loja eu tenho uma experiência diferente. Como que é a criação disso para você estar sempre lá na frente? Como você disse, vocês gostam sempre de ser os primeiros. Como que é esse trabalho? Bom, esse trabalho é um trabalho árduo, de concorrência realmente, né? Existem grandes redes na mesma área que a gente atua, mas isso envolve muita parceria comercial com fornecedores. O mercado, como a gente sempre diz, é para todos, né? Todos têm seu espaço, mas realmente o diferencial do Good Bom, a gente pode dizer que é a parceria e a proximidade que a gente tem com o fornecedor. Tanto fornecedores locais quanto os grandes fornecedores multinacionais, a gente tem isso. Até pela nossa tradição de história, dos 93 anos que nós temos, a gente consegue grandes negociações, parceiros realmente de longa data. Então, isso é muito valorizado pela indústria. Então, hoje o varejo, independente do tamanho, a gente consegue as condições, assim como nós, como os parceiros menores também. Então, assim, basicamente muda o dia da oferta, do produto da oferta, mas realmente todo mundo tem oportunidade e o cliente pode escolher onde ele compra hoje. E o diferencial aí é o preço, né?
Então ganha mais aí, o cliente vai naquele que o preço é melhor. Porque assim, o cliente está ali também, à espera de tudo, Sim, né? O que pintar ali, ele está sempre antenado. Na verdade, assim, o cliente ele busca preço, mas ele busca muito mais uma confiança ou uma credibilidade de onde ele compra. Então, a gente fala que primeiro ele precisa confiar onde ele vai. A gente tem um açougue muito forte, uma padaria muito forte, uns frios e laticínios, um próprio hortifruti, que são produtos realmente que são extremamente perecíveis, né? E precisam ter qualidade. Então, parte da definição de compra do cliente nem sempre é preço, às vezes é muito por comodidade, por praticidade e por qualidade realmente o que ele precisa ter. E se tiver tudo isso no mesmo lugar... Aí ele vai ter que vir para o Goodbom. Daí você pescou, não tem jeito. Exatamente. E é possível perceber essa mudança no perfil do consumo do cliente no interior aqui, né? Dessas 13 lojas, o que mais chama a atenção? A exigência do consumidor, sem dúvida. Não dá para falar que hoje o interior e se comporta diferente de uma grande rede da capital ou de uma multinacional do varejo alimentar que existe, tá? A gente briga de igual para igual, tanto em tecnologia quanto em lojas agradáveis, ar-condicionado, uma experiência de compra realmente muito, muito diferente para o cliente, que ele gosta bastante também e ele busca isso, né? Com certeza. E daí, para equilibrar preço justo, a gente também tem a questão da qualidade, que você já disse. Exatamente. E a questão da sustentabilidade. É importante nos dias de hoje, você percebe que o cliente também, às vezes, vai por essa questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade, ela também ajuda, né? É uma via de duas mãos, porque o cliente percebe isso, mas também é bom para a empresa, né? Sim, hoje é normal. Antigamente, quando a gente falava de sustentabilidade, era uma coisa absurda, né? Era muito complexa. Mas hoje não, a indústria já faz isso com muita clareza, com muita transparência, com nós também. Então, desde as embalagens, do retorno das embalagens, do descarte de material, descarte de pilha, de cápsula de café, então tudo isso já tem desenvolvido nas lojas, coleta seletiva, o uso consciente de sacola, que isso é um assunto que a gente ainda tenta desenvolver com o consumidor, né, para a gente tentar cada vez reduzir isso. Mas, enfim, a gente usa também, isso está muito na veia também do varejo alimentar. Questão de acessibilidade. A gente falou de sustentabilidade e a acessibilidade é um ponto importante para vocês? Sim, com certeza. As lojas, hoje todas as lojas são adaptadas, tanto para idosos quanto para pessoas com deficiências. O autismo também é uma questão que a gente valoriza muito na loja. Em algumas lojas a gente tem acompanhantes que podem auxiliar o idoso na compra. Enfim, a gente tem toda uma estrutura que garante um conforto para o cliente. A gente está chegando ao fim, Ricardo, e eu queria agora que vocês pudessem falar que legado que a rede quer deixar para a região nos próximos anos, né? O varejo é muito mais que a relação entre quem vende e quem compra, e é através dele que a economia se fortalece. Então, fala para a gente aí, então, qual é o legado que a Rede Goodbom deseja para esses próximos 93 anos? Pô, que legal. Bom, Goodbom, acho que até pela sua responsabilidade social, a gente continua empenhado, a gente continua crescendo e desenvolvendo para realmente gerar emprego, gerar capacitação, trazer renda para o município e desenvolver o município. A gente nasceu na região, a gente acredita muito nessa região, então acho que o principal legado é esse. É realmente estruturar o município, fazer cada vez ele se fortaleça mais e cada vez a região metropolitana de Campinas cresça e se desenvolva. Ricardo, eu agradeço muito a sua participação aqui, agradeço a Rede Goodbom por ter disponibilizado que você viesse até aqui conversar com a gente. Então, eu deixo aqui à disposição para você fazer o seu recado final e para a gente encerrar o programa. Bom, é um prazer vir, tá? Contar um pouquinho da nossa história. Goodbom, como a gente já falou algumas vezes aqui, é uma rede de 93 anos, muito tradicional na nossa região, que ama a região, gosta demais de estar por aqui. Então, fica o agradecimento realmente. E para quem não conhece, tem a oportunidade de ir conhecer o Goodbom e tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigada. Obrigado. O Painel Regional volta na semana que vem. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e até a próxima.